Ok, vamos lá. Na aula passada, a gente fez uma introdução da disciplina Análise das Demonstrações Contábeis. Observe que eu vou dar continuidade à aula, ainda estou aqui marcado com a aula do dia 8. Nós precisamos concluir esse tópico inicial, que é um dos mais importantes, porque é um tópico que, para quem não viu a disciplina ainda, não conhece a disciplina, se faz necessário dominar esta parte inicial, porque aí vai criar uma base para que não venha surgir dificuldades no decorrer do aprendizado. Portanto, a base para qualquer disciplina, qualquer ciência, a base é fundamental. Dominou a base, criou o alicerce, e aí a gente parte sem nenhum problema. Na aula passada, a gente trabalhamos esses slides, né, falando do vinha a ser praticamente uma introdução, um conceito de demonstrações formais, contábeis, a parte formais, a elaboração pela contabilidade. Pá. Então, o que foi que nós vimos no início? Quem não estava na aula passada, alguma dúvida, levanta a mão, se posicione para que a gente possa tirar as dúvidas lá. Esta disciplina, junto com a escrituração, a auditoria e as próprias demonstrações contábeis, essa análise das demonstrações são uma das 4 técnicas da contabilidade. Ou seja, existem 4 técnicas fundamentais na contabilidade que o aluno precisa dominar. A primeira técnica é a escrituração. Você registra todos os fatos e atos ocorridos dentro da empresa, dentro de uma instituição. Que ato seria esse? Seria algo que não vem alterar um patrimônio de imediato. Quando você faz a solicitação da compra de mercadorias, enquanto a mercadoria não chega, o dinheiro não sai, você está diante de um ato. Você vai contratar um novo funcionário para a empresa. Durante o período de contratação, assinatura de contratos, carteira profissional, todo esse processo feito pelo DP, você está diante de um ato. A partir do momento que você paga essa mercadoria que você comprou, ou o servidor que você contratou, quando você pagou esse valor, você fez uma alteração no patrimônio. Ou seja, tirou dinheiro do caixa, tirou dinheiro do banco para realizar um pagamento. Nesse momento, houve uma modificação no patrimônio. Você trocou o dinheiro por um objeto, trocou o dinheiro por um serviço prestado. Então, quando há saída e entrada de recursos, bens, então houve aí um fato. Todo este fato, eles deverão ser registrados intempestivamente na contabilidade. Então, este ato de você registrar é o ato da escrituração. Isso é obrigatório. Não existiria contabilidade se você não conseguisse escriturar os fatos ocorridos. Portanto, depois que você escritura através de livros próprios, você está diante da primeira técnica. Quando termina o período, você pega tudo que você escriturou e você junta para demonstrar aos usuários, seja usuário interno ou usuário externo. Você faz compila todas as informações, faz um relatório, demonstra. Daí você está diante das demonstrações contábeis. Você vai demonstrar o que você fez durante o período.
Esta é a segunda técnica. Existe uma terceira técnica, quarta, e não na ordem que se a gente fala, mas tanto vem uma como a outra, mas existe uma outra técnica de verificar se tudo que você fez está correto. Se você não se equivocou, uma conta que era para ser debitada, você creditou, um valor que você era para fazer, você não fez, botou um valor equivocado. Então, existe uma técnica que vai verificar se tudo que você fez está correto. É justamente a técnica da auditoria. Você vai auditar se aquilo está correto, se aquilo está documentado, para que você não venha ter problemas futuros na empresa. Tem a quarta técnica. Diante desses demonstrativos, diante desses balanços, você vai analisar se a sua empresa tem saúde financeira, se sua empresa economicamente é uma empresa viável, uma empresa rica economicamente, se sua empresa tem condições de pagar as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo, ou seja, pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores, cumprir com as obrigações com os seus impostos. Então, existe uma técnica que permite você identificar isso, que é justamente a técnica da análise das demonstrações contábeis, que é esta disciplina que nós estamos estudando. Esse foi o primeiro slide que a gente explicou o que era. No decorrer do próximo slide, a gente já começou a entender esse processo. Dentro dessa análise, nós vamos ter 3 vertentes de estudo, 3 segmentos de estudo. A gente vai analisar esse balanço através de uma análise chamada horizontal, através de um outro método chamado vertical, e o método do índice. Então, esses 3 métodos, quem vai proporcionar a nós o conhecimento sobre essa disciplina. Na aula passada, nós demos início ao análise vertical, análise horizontal, para em seguida a gente trabalhar com índice, e aí a gente teria mais trabalhos, porque a gente exige um conhecimento maior. Essa parte da análise vertical e análise horizontal, a gente mata de coco. Hoje, essa aula, a gente vai concluir o conhecimento sobre análise vertical e análise horizontal. Tá? É a continuação da primeira aula. Para quem não assistiu à aula anterior, por favor, sintam-se à vontade para se posicionar. Não entendi, repita, por favor. A gente faz sem nenhum problema, desde que vocês, quando terminar esse tópico, tenha adquirido 100% do conhecimento, pelo menos dessas aulas, tá bom? Algum questionamento por enquanto? Posso continuar? Boa noite, mestre. Mas eu mandei, o link está no grupo. Viu? Quem falou que não deu para perceber? Se caso você não observou, aí eu mando novamente, viu, amigão? Quem é que falou que eu não identifiquei aqui, que eu não vi? Ah, certo, Jackson, certo. Então você perdeu a primeira, né, Jackson? Eu vou mandar. O link está no grupo, acho que eu adicionei você depois, que eu enviei o link, mas eu remando, viu, meu amigo? Fique tranquilo aí, fica à vontade para questionar aí, caso você não entenda alguma coisa, viu? Vamos lá, próximo slide. Então a gente trabalhou isso aqui, ó. Quando é que começa a análise? Eu termino todo o meu procedimento contábil. Eu escriturei, levantei os relatórios. Esses relatórios são relatórios produzidos para o povo externo, o usuário externo, e relatórios que são produzidos para o usuário interno. Toda demonstração contábeis, balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício, demonstração de um fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e outros são feitos para o povo externo. Então, esses balanços que são demonstrados, esses balanços que são elaborados e são publicados em jornais de grandes circulações, mural de empresa, são feitos para o usuário externo. Para o usuário interno, gerente, administradores, toda aquela pessoa que estão ligado internamente à empresa, existe um outro tipo de relatório, que são justamente os relatórios gerenciais. O relatório que é feito conjuntamente com a administração, com a equipe de controle interno da empresa. Existe esse tipo de relatório. Portanto, nós temos relatório pessoal do usuário externo e relatório para o usuário interno. Dentro do relatório dos usuários internos, eu vou ter acesso ao demonstrativo para que o contador, junto com a controladoria ou algumas pessoas responsáveis, possa, junto com esse setor, atender demanda de gerência, demanda de executivo. Terminou o período da demonstração da contabilidade. Então, eu, como acionista, um sócio majoritário, saber como é que está a saúde da empresa. Como é que essa empresa está? Será que eu posso criar uma nova filial? Será que eu posso comprar novos equipamentos, contratar pessoas? Será que eu posso pagar a quem eu devo? As minhas dívidas de curto prazo, minhas dívidas de longo prazo? Eu preciso saber. A contabilidade com o Departamento de Controle Interno, eles têm que tapar disso. Então, como eu estou com a contabilidade toda escriturada, né? Depois que terminou todo o processo, toda escriturada, aí então entra a análise, que você muitas vezes diz assim, quem é esse rapaz? Esse é analista financeiro do banco tal. Né? Você gera uma profissão independente com essa disciplina. Portanto, quando termina todo esse procedimento, começa a análise para que eu dar suporte a alguém tomar a decisão. Não é com a única técnica da análise que eu vou dar suporte para alguém tomar decisão. É um conjunto de procedimentos que eu vou fazer para que o acionista tome uma decisão em comprar, vender, contratar e que faz. Então, essa disciplina ela vai nos proporcionar esse conhecimento. Esse slide que foi apresentado, que foi o segundo, ele faz assim, em certo sentido, pode-se dizer que a administração financeira começa onde termina a contabilidade, quando os dados brutos fornecidos pela mesma devem ser transformados em informações que permitirão ao administrador financeiro avaliar a situação econômica financeira da empresa, a formação de resultado, os efeitos de decisões tomadas anteriores, etc. Tomar novas decisões, corrigindo o rumo indesejado, desenvolver planos operacionais e de investimento. Aí a gente fez o resumo dos slides para que o apoio que essa disciplina dá para o acionista, o gerente. Tá? A gente já começa a entender a importância dessa disciplina, né? O valor que ela tem dentro de qualquer instituição financeira. A estrutura de capital é um assunto que nós iremos dar início quando a gente criar uma base. O que viria a ser, em poucas palavras, o que viria a ser uma estrutura de capital? Baseado no slide, ele diz assim, estrutura de capital, a combinação de diversas modalidades de capital de terceiro e capital próprio utilizado por uma empresa. Vou dar um exemplo prático para a gente entender o que é que esse slide está dizendo. Acho que o ano retrasado, essa nossa instituição de ensino,
alguns alunos questionaram coordenadores, dizendo: professor, eu vi agora no jornal, li no jornal, escutei no noticiário, de que esse grupo pediu um empréstimo de 300 milhões ao Banco Itaú. A faculdade está falindo, é? Isso foi logo no início da pandemia. A faculdade está falindo, pediu 300 milhões. Será que o impacto da pandemia afetou demais essa instituição? Ela está precisando de dinheiro? Então, olha só, a instituição foi e pediu 300 milhões de empréstimo. Alguns alunos questionaram, por que pediu empréstimo está falindo. Só que o empréstimo foi para juntar com outros tantos de dinheiro e comprar centro universitário na região norte. Então ela pegou o dinheiro, capital de terceiro, juntou com o que ela tinha e comprou uma nova instituição, comprou um centro universitário. O lucro que o centro universitário iria proporcionar cobriria o juro dos empréstimos. Ou seja, foi tirado o empréstimo para investir num ativo. Esse ativo em funcionamento iria gerar lucro, iria superar o empréstimo, tanto os juros como o próprio capital principal. Ou seja, a empresa precisou de capital de terceiros para fazer o investimento onde o lucro estava na cara. Não era a empresa falindo, era uma visão do empresário, uma assessoria bem dada, uma equipe de controle interno, tendo como base principal a análise das demonstrações contábeis. Ele chegou à conclusão que era melhor contrair o empréstimo, pagar determinados juros e fazer o investimento porque o retorno seria bem melhor. Onde é que nós iremos aprender essa técnica quando a gente for estudar estrutura de capital? O investimento do capital de terceiro dentro da nossa empresa. Às vezes qualquer um de vocês aí que tem alguma microempresa, empresa de pequeno porte, vocês quando montam a empresa, vocês têm um capital próprio. Começa vendendo, aí você vai ficando conhecido no mercado, aí você sente a necessidade de ampliar o seu negócio, pode recorrer a uma instituição financeira para pedir um financiamento, de um empréstimo qualquer que venha proporcionar um desenvolvimento de estrutura, de mercadoria. Portanto, o estudo tem que ser bem feito, desde que esse empréstimo irá lhe ajudar a crescer e o retorno seja bem superior. Acontece isso em quase todos os empresários, que começam com capital próprio, depois vai precisar de capital terceiro para se expandir e criar novas filiais. Quem é que vai me dar embasamento para isso? Essa disciplina. Análise das demonstrações contábeis vai me dar suporte para que eu tome decisões acertadas. Né? Passando esse slide aqui, somente aí seria o que o slide está dizendo, um conjunto de títulos usado por uma empresa para financiar suas atividades de investimento. As proporções relativas à dívida a curto prazo, dívida de longo prazo e capital próprio. Então eu faço esse conjunto, eu vou pagar a longo prazo, a curto prazo e o capital próprio, se isso é viável para que eu faça, se eu use capital terceiro. Nós vamos estudar esse mecanismo dentro dessa disciplina quando a gente chegar no tópico de estrutura de capital. Tá? Essa questão de investimento com capital próprio, seu, da empresa, capital dos sócios e capital de terceiros, através de empréstimo para pagar em curto ou longo prazo. Vamos dar uma estudada em relação a isso. Aqui vem a gente trabalhou esse outro slide, né, nessa primeira aula. Análise financeira, estudo das demonstrações financeiras de uma organização associada a um processo decisório. Né? Assim, nessas primeiras explicações, esta essência desses slides nós já tratamos. A gente vai analisar demonstrações para ter base para tomar decisão. Cada agente abordaria a empresa com determinado objetivo. Este determinará a profundidade e o enfoque da análise. Busca o levantamento a respeito da saúde financeira da empresa, representada pela sua liquidez e rentabilidade. Então, quando a gente iniciou falando, eu vou com essa análise identificar a saúde financeira da empresa,
Nesse slide, quando ele fala de liquidez, liquidez na contabilidade regida pela 6404, que é a contabilidade das SAs, né? Essa contabilidade privada. Então, quando se fala de liquidez, é a capacidade de pagamento. Tá? Liquidez é pagar. Eu estou chamando a atenção porque vocês vão pagar uma disciplina de fundamentos de contabilidade pública, onde essa palavra liquidez trata-se de outro segmento. Né? A questão de empenho, liquidação, pagamento, então liquidez já é uma outra coisa na contabilidade pública. Liquidez nessa contabilidade que nós estamos estudando por hora quer dizer pagamento. E rentabilidade é a riqueza da empresa, é o lucro da empresa, é o rendimento que a empresa teve. Portanto, esse slide nos reduz dessa seguinte forma. Tá? E é esse tipo de análise para ver se a saúde financeira da empresa, na capacidade que ela tem de pagamento, a curto, longo prazo, a riqueza da empresa. Então, essa disciplina irá nos proporcionar esse conhecimento. A gente vem aqui um balanço patrimonial. E daqui a gente começou visualizando alguma coisa para começar a ter a noção de fazer análise vertical e análise horizontal, que a gente vai concluir hoje nesta aula. Então, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, primeiro a palavra balanço, que na verdade representa uma balança mesmo, existe um equilíbrio. Tá? Ativo e passivo, eles têm que estar equilibrados. Eu tenho, às vezes, um passivo muito longo, aí eu tenho um meu ativo, que pode cobrir todo esse passivo. Então, esse meu ativo, o meu passivo, quando eu retiro o que eu devo, o que sobra é o que eu chamo de patrimônio líquido. Então, tem que estar sempre um equilíbrio. O valor do ativo tem que ser sempre o mesmo valor do passivo. Pelo equilíbrio. Então, se eu tenho 100 no ativo, a soma do meu passivo tem que ser também 100. Então, equilíbrio, é um balanço, tá? Então, um dos demonstrativos mais importantes da análise das demonstrações contábeis e da contabilidade em si, é o conhecimento do balanço patrimonial. Existem outros demonstrativos que vou fazer análise. Demonstrativo como o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. Eu posso usar análise vertical e horizontal na demonstração do fluxo de caixa e o demonstrativo aí que nós iremos trabalhar. Então vamos aqui para o demonstrativo da passada aqui, pronto. A gente tenta verificar isso aqui agora. Lembrando, gente, por favor, me interrompa. Mais uma vez eu digo, fica à vontade aí para questionar sobre o que nós estamos aprendendo. Tem hipoteticamente aí um balanço patrimonial. Observe que do lado esquerdo tem aí um grupo chamado ativo circulante. Vou lembrar, né, quem esqueceu, que é o ativo circulante. Eu tenho ANC, que quer dizer ativo não circulante. Dentro desse grupo do ativo não circulante, nós temos ARLP, significa ativo realizável a longo prazo. Mais embaixo nós temos o imobilizado e temos o intangíveis. É fundamental entender essa estrutura. Nós precisamos, nesse primeiro momento, estar consolidado com essa informação de ativo circulante. Não é admissível alguns alunos, em determinado período, a gente dá um elenco de contas a ele, 20, 30 contas, e diga assim, me dê o valor do ativo circulante. O aluno vai ficar olhando para as contas, não vai identificar o que é o ativo circulante. Então, ele não vai saber juntar as contas. Esquece, não deu importância. Mas para esta disciplina, o domínio que é ativo circulante, que é o ativo não circulante, passivo não circulante, PL, tem que dominar isso, tá? Vai nos ajudar. Eu vou dar uma relembrada do que vem a ser ativo circulante.
para que a gente dê continuidade, né, para o exercício que nós iremos fazer daqui a um pouco. De antemão, vocês aí que estão assistindo a aula, já prepare papel e caneta, que a gente vai fazer um exercício prático já hoje. Tá? Então, o que vem a ser um ativo circulante? A gente vê que é aquilo que circula, né? Aquilo que durante um período circula, mas em que período, professor? É uma circulação de direitos, uma circulação de compra, uma circulação de venda em determinado período. Nós temos o exercício social, nós temos uma coisa chamada exercício financeiro. O exercício social é um período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, segundo a Lei 6404 de 76. Ele diz, período social, essa palavra, período social, um período de 12 meses. Na nossa contabilidade privada, a gente adota o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 12 meses. Porém, a lei não diz que você tem que começar em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro. A lei diz que são 12 meses. Então, eu começo no período que eu quiser. Tá? Ninguém vai fazer isso porque vai ter complicação com o imposto de renda. Mas se pegar futuramente algum questionamento, o período, né, social de 12 meses, correto. Agora, que obrigatoriamente ele vai ter que começar em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro, você não pode afirmar, porque a lei não deixa claro. Agora, o que a lei deixa claro é quando ela fala de exercício financeiro. Observe, tem o exercício social, 12 meses, e tem o exercício financeiro, todos também com 12 meses. Só que o exercício financeiro, obrigatoriamente, ele começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Quando a palavra for exercício financeiro, obrigatoriamente 12 meses, começando em 1º de janeiro e 31 de dezembro. Se a pergunta for exercício social, 12 meses, agora o início a lei não determina. Tá? Portanto, aquilo que vai circular dentro de um exercício financeiro, né, a gente vai enquadrá-lo dentro de um ativo circulante. Professor, entendi. Aquele circula em 12 meses. Eu tenho alguns questionamentos para fazer, mas eu vou esperar o senhor consolidar isso para eu fazer as minhas perguntas, que eu tenho minhas dúvidas. Né? Já estou antecipando a dúvida do aluno. Quais são as contas que eu preciso classificar como ativo circulante? Quais são elas? Então, se quiser anotar, depois você pegar o material, são 3 grupos de contas. 3 grupos de contas. Existe um grupo chamado bens numerários. Depois eu vou juntar tudinho e chamar isso de disponibilidade. Existe um grupo de contas chamado bens numerários. E são eles? Que grupo é esse? É um grupo que reúne todas as contas que representa dinheiro. A conta caixa representa dinheiro dentro da empresa. Dê licença aí, esqueci de desligar. Alô? Não, mestre. Boa noite, amigão. Estou dando aula, estou conectado com a turma. Pode ser isso, meu amigo, pode ser. Eu faço o seguinte, olha, deixa eu dar um intervalo aqui, pessoal, que eu volto a ligar para você e vou tentar lhe ajudar, ver se você consigo assistir sua aula hoje, viu? Me aguarde que eu retorno, tá? Nada, tá bom, nada, amigão. Então, olha, e o nego velho, quando eu paro assim, aí o negócio dá um branco assim, eu não sei nem onde é que eu estava mais. Então, nós temos 3 grupos de contas que eu vou classificar como circulante. Preste atenção a isso, por favor. Quem está lembrado, beleza. Quem não está lembrado, são 3 grupos de contas que representam o ativo circulante. O primeiro grupo é um grupo chamado bens numerários. Esse grupo, professor, bens numerários é o primeiro grupo, mas ele é composto de quê?
Ele é composto das contas que representa dinheiro. A conta caixa. A conta caixa representa dinheiro na empresa. Portanto, a conta caixa representa um bem numerário, representa o dinheiro na empresa. Então, é a primeira conta dentro do grupo. A segunda é a conta banco. Representa dinheiro, porém dinheiro na instituição financeira, depositado. Existe a terceira conta chamada aplicações financeiras de curto prazo, porque existe uma de longo prazo que não se encaixa aí. Então, de curto prazo, 3. E a quarta são numerário em trânsito. Numerário em trânsito é aquele valor que está sendo transferido de uma filial para o banco. Você paga um boleto bancário, você paga a mensalidade da faculdade que você paga, enquanto a faculdade não recebe na contabilidade dela esse valor que você pagou, esse numerário está em trânsito. Né? Enquanto você depositou aqui, mas enquanto alguém não receber na conta, é porque tem algo transitando ainda. Então, todas essas contas, caixa, bancos, aplicações financeiras de curto prazo e numerário em trânsito, representam o primeiro grupo do ativo circulante. Porque esse valor ele vai gerar dentro do exercício financeiro. Portanto, é bom. E conhecido aqui na análise, para simplificar essas contas bem numerário, na análise a gente conhece isso como disponibilidade. Então, quando eu falar disponibilidade, vocês devem lembrar de que são contas do ativo circulante e que ela representa dinheiro. Aí eu pergunto, quais são as contas da disponibilidade? Aí você tem que estar apto a dizer conta caixa, banco, aplicação financeira e numerário em trânsito. Então, este é o primeiro grupo. Todas essas contas pertencem ao ativo circulante. Agora vem o segundo grupo. São as mercadorias. Toda mercadoria de estoque que a empresa tem para vender, seja ela numa indústria, onde ela vai ter matéria-prima, produto em elaboração, produto acabado. Então, tudo isso que está numa linha de produção, eu estou usando, transformando para vender, faz parte do ativo circulante. Se a empresa é comercial e eu compro mercadoria para revender, não modifico nada, não transformo em nada mais para revender, esse bem de venda é incluído no ativo circulante. Então eu já tenho dois grupos: o que representa dinheiro e o que representa as mercadorias que eu vou vender. Isso é circulante. Então, se eu encontrar uma caixa, uma conta estoque, essa conta é circulante, professor. A conta mercadoria, é do circulante. A conta caixa, é do circulante, porque você já conhece as contas do circulante. Vem agora o terceiro grupo, que são os direitos de curto prazo. Eu vendi a prazo, vendi fiado. O cara vai me vender vai me pagar até o término do exercício seguinte, então eu coloco isso no circulante. Vamos fixar por enquanto são os direitos de curto prazo. Duplicata, você vendeu, deu uma duplicata, o cara vai pagar daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, isso aí é do ativo circulante. Então, a gente fecha os três grupos. Bem numerário, conhecido também como disponibilidade. Bens de venda, que são as mercadorias, estoque da indústria. E o direito de curto prazo. Então, isso aí é importante dominar isso, porque a análise ela vai trabalhar muito com ativos circulantes. Aí você poderia me perguntar assim, professor, os direitos de longo prazo, de longo, o de curto eu sei que é circulante, e os de longo. Então, os de longo são de longo prazo. Onde é que eu vejo isso nesse balanço? Onde está ali, ARLP, significa ativo realizável a longo prazo. Então, essa parte daí, do ativo não, pertence ao ativo não circulante, ANC, longo prazo. A gente viu isso lá na primeira aula, só revisei o que a gente precisa dominar. E a partir do ativo circulante, que nós vemos aí nesse balanço, nós temos a ANC, o ativo não circulante. É aquele que é realizado após o término do exercício seguinte. Depois eu vou fazer essa distinção para você, eu vou tentar fazer por escrito para que vocês entendam, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui e já chamar a atenção para vocês já ficar esperto quando eu falar, a gente matar. Vocês que já estudaram,
ativo circulante e não circulante, leram alguns livros, pesquisaram, aí lá está dizendo assim: ativo circulante é aquele que é realizado em até 12 meses. Isso não é verdade, tá certo? Até 12 meses, isso não é verdade, não. E o que passa de 12 meses é ativo não circulante. Isso não é verdade. A lei diz. Vamos supor que nós estamos hoje no dia 17 de agosto. 7 de agosto. Eu comprei, eu vendi a prazo. Vendi a prazo agora, o cara só vai me pagar. O cara só vai me pagar em dezembro de 2022. Eu vendi hoje, em agosto, a prazo, o cara só vai me pagar em dezembro de 2022. Ou seja, vai dar 18 meses, né? 16 meses, 12 meses do ano do próximo ano, com mais o restante desse ano aqui. Então não posso dizer que é 12 meses. Né? Porque a lei diz que é até o término do exercício seguinte. Se eu vendo hoje aqui e vou receber em dezembro de 2022, que é o exercício seguinte, até lá dezembro é curto prazo. Então, professor, vamos supor que esse direito adquirido foi em janeiro de 2021. Eu só vou receber em dezembro de 2022. É curto prazo também? Sim, isso é curto prazo. Agora, se passar dezembro de 2022, que a lei diz assim, após o término do exercício seguinte, porque nós estamos nesse exercício financeiro e social agora em 2021, o seguinte é 2022, até o término é curto prazo. Passou dele a longo prazo. O cara diz, eu agora não entendi muito, professor, por que isso? Dizer que os livros que diz que são 12 meses está errado? Não. Isso agora complicou. Se o livro não está errado, não é do jeito que o livro está dizendo, como é que você explica isso? Da seguinte forma. Alguns livros faltam uma informação de dizer que é de 12 meses a partir do término do exercício. Eu posso dizer que curto prazo é de 12 meses, mas a partir de dezembro, é quando eu fecho o balanço. Eu sou obrigado a fechar o balanço no mês de dezembro. Então, o direito adquirido agora em agosto, eu fecho o balanço em dezembro, ele vai aparecer no meu direito, agora só me resta 12 meses, porque é o término do exercício seguinte. O livro não está errado. Alguns, essa informação, dizer que 12 meses, mas a partir do fechamento do balanço, falta isso em alguns livros que precisa ser atualizados, né? Então a gente tem que fazer a distinção. Depois eu vou fazer isso aqui em exercício e para vocês visualizarem como é que a gente define curto e longo prazo. A gente precisa dominar isso para análise. Portanto, esse conceito de curto e longo prazo tanto vale para o ativo como para o passivo. Gente, eu tenho que atender o aluno porque nesse período agora é muita dúvida. Muita dúvida. Aí eu dê licença aí na aula um pouquinho. Não, amigão. Boa noite, mestre. Qual seria a sua aula de hoje? Sexto período, é? É a contabilidade avançada. Olha, meu amigo, no momento eu estou em aula, eu estou conectado. Você vai me fazer o seguinte: assim que eu der um intervalo aqui ao pessoal, eu volto a entrar em contato com você e ver se o professor me manda o link para você diretamente na aula dele. Enquanto você talvez não esteja acessando a plataforma Teams, o problema deve ser matrícula, configuração, alguma coisa. Eu vou tentar lhe ajudar nesse sentido. Agora eu só posso dar uma paradinha no intervalo aqui. Pode ser, amigão. Viu? Tá, eu volto a entrar em contato, viu? Tá, tchau. Vamos continuar. Então, o ativo circulante, que nós entendemos, é o mesmo raciocínio para o passivo. Porém, observe que eu tenho aí do não circulante, eu tenho o ativo realizável a longo prazo, que são os direitos de longo prazo. E mais embaixo aí nós temos o imobilizado. Mobilizados são os bens de uso da empresa. Ela não compra esses bens para vender, ela compra para usar. Terreno, os móveis, né? Máquinas, o prédio. Então, isso são bens.
imobilizados, conhecido também como bem fixo. Ela compra isso para usar. Observe que lá em cima eu tenho um bem de venda. São as mercadorias. Considero como bem, mas ela comprou para vender. Portanto, fica lá no ativo circulante. Os que ela não compra para vender, compra para usar, usufruir dele, então fica lá no ativo não circulante, denominado aí como imobilizado. E aí, nesse balanço, eu tenho móveis e tenho veículos. Nós temos também aí o intangíveis, é uma conta de ativo. Que bens são esses? É aqueles bens que você não consegue apalpar. Ele existe, você não visualiza, ele não tem forma. No caso, as marcas da empresa, as patentes da empresa, a marca de uma Coca-Cola, os direitos de patente de uma Coca-Cola, os direitos de patentes agora da vacina do coronavírus. Então, são coisas que não têm forma. Portanto, ela pertence ao ativo aí, um ativo intangíveis. É aquele que, quando a gente estudava lá primário, que a professora dizia, olha, substantivo abstrato é aquele que não tem forma, aquele que você não vê, e os abstratos é aquele que tem forma, que você toca, né? Então, aqui na contabilidade, a gente chama esses substantivos abstratos como intangíveis. Não existe forma para ele. E no passivo, o raciocínio é semelhante, né? O ativo circulante e o ativo não circulante, e entra aí a questão do PL, do patrimônio líquido. Aí a gente começou assim, tá, entender, professor. Entendi mais ou menos essa estrutura. A análise eu vou fazer em cima desses balanços? Sim, você vai fazer em cima do balanço patrimonial, DRE, demonstração de fluxo de caixa. A gente vai fazer essas demonstrações, fazer essa análise. Nesse balanço aí, a gente mostrou como é que se faz uma análise horizontal e também análise vertical. A gente vai ver essa análise horizontal chamada também de evolução histórica. Por que a gente vai lembrar isso? Porque eu venho com um exercício prático daqui a pouco para vocês. Tá? Vocês vão, mais uma vez eu lembro a vocês, se estiverem em casa, sentado, pegar aí um papel, né? Pegar aí uma caneta, lápis, e a gente vai fazer um exercício daqui a pouco. Tá? Para a gente fixar, eu ter certeza que vocês entenderam aqui. Porque na teoria é muita coisa, mas quando parte para a prática a gente mata de pau. A gente está vendo a horizontal. O que é a análise horizontal? Eu procuro entender qual foi a evolução do meu ativo no decorrer do tempo. Vamos supor, eu tenho um ativo que tinha 100 mil em dezembro de 2019. Em dezembro de 2020, eu vou verificar se esse ativo meu cresceu, evoluiu ou diminuiu. Houve uma evolução. Então, eu vou verificar se o meu ativo cresceu ou diminuiu no decorrer do tempo. E eu não faço isso só no ativo total, não. Eu faço isso em conta por conta. Esse balanço que tem aí, eu tenho duas colunas aí, chamada uma X1 e a outra chamada X2. Observa aí a conta caixa. Em X1, vamos supor que seja 2019. Em X2, vamos supor que seja 2020, 2021 e por aí vai. Observe que em 2000, X1 ela tinha 10 mil. Em X2 ela agora tem 15. Eu consigo visualizar que a conta caixa teve uma evolução. Ela cresceu de um período para outro. Esta análise eu tenho que indicar através de indicadores, através de números percentuais. Qual foi o percentual de crescimento da conta caixa de X1 para X2? Aí eu vou fazer a análise, vou saber. Primeiro eu fiz do meu ativo total, vi que meu ativo cresceu. Deste crescimento do meu ativo, qual foi dessas contas que contribuiu mais? Qual foi essa conta que contribuiu mais? Aí eu faço análise horizontal. Então, a análise horizontal é feita de um período para o outro. Por isso que também era chamada de evolução. Aí eu faço isso com a conta caixa, com a conta estoque, com duplicatas a receber. Faço essa evolução. Tá?
Fixe agora essa outra informação. Eu estou usando como comparação para ver se minha empresa cresceu ou diminuiu o exercício de X1. Portanto, esse exercício que eu vou usar como parâmetro, ele vai estar sempre para 100%. Então, o meu 100% é a conta caixa de 10, 100%. Eu vou verificar se no decorrer do tempo esse 100% aumentou para 110, 120, 130 ou se ele diminuiu para 80, para 70. Aí eu vou verificar o percentual de diminuição, o percentual que diminuiu. Eu tenho uma conta de 10, tá? No decorrer do tempo, ela baixou para 8. Ela diminuiu 20%. Se eu procurar o índice dela, ela vai estar em 80. Eu tenho 100% inicial, se ela diminuiu 20, eu vou encontrar ela como 80. Para essa análise, eu não quero saber que ela está 80, eu quero saber o valor que diminuiu de 20%. Se cresceu, ela estava em 10, professor, ela foi agora para 12. Aumentou 20. Eu quero saber o percentual que ela aumentou. Porque 100% eu já tenho, que é o valor dela. Então eu faço essa análise. Aí embaixo aí eu tenho um exemplo. Né? Observe que no exemplo aí eu tenho a conta estoque, X1, 20 mil. X2 ela passou para 30. Aí eu usei a regra de 3. 20 mil é o parâmetro, a base vai estar sempre para 100%. E eu vou procurar o outro valor se ele cresceu, se ele passou de 100% ou se ele diminuiu. Aí eu vou fazer. Esse exemplo em particular, a gente verificou, aí colocou 20 para 100, 30 para X. Quando eu fiz a regra de 3, aí você encontrou 150. Significa dizer que houve um aumento, um acréscimo de 50. 1 representa os 100 que já existe, que já existia. A conta 20. O que foi que aumentou? Aumentou mais 50. Então, se eu disser assim, qual é o índice? Se eu disser o índice é 150. Mas se eu disser assim, qual foi o percentual de acréscimo? O percentual de acréscimo 50. Para fazer, na prática, que a gente vai fazer daqui a pouco, é muito simples. Você sempre procura o ano seguinte e divide pelo ano anterior. Digamos, você sempre vai dividir, no caso da conta caixa aqui, no balanço, você vai sempre dividir 15 por 10 e multiplicar por 100. Na conta estoque, você vai sempre dividir 30 por 20 e multiplicar por 100. Mais embaixo aqui, veículo. Você vai sempre dividir 8 por 6 e multiplicar por 100. Ou seja, você sempre pega o ano seguinte, vai ser o numerador, o denominador, o ano base. Tá? Então, no balanço, para vocês fazerem esses cálculos rápidos, você olha o ano seguinte e divide ele pelo ano anterior. Pronto, e multiplica por 100 e vai encontrar o percentual. Sempre assim. Tá bom? Então, a gente fez isso para a conta estoque, a gente fez isso para o passivo circulante. A gente foi lá no passivo, aí viu que em X1 o passivo circulante total era de 27, e em X2 ele passou para 40. Como é que eu faço esse cálculo, negão, para saber? Você pega 40 e divide por 27. Sempre o ano seguinte divide pelo ano anterior e multiplica por 100. Aí você encontrou aqui 148,14. Significa o quê? Que houve um acréscimo de 48,14. Mas se eu perguntasse assim, qual foi o índice? O índice encontrado. O índice encontrado foi 148,14. Qual é o percentual de acréscimo? 48,14. Tá? A gente viu isso aqui. Isso aqui é semelhante, né? Isso aqui é semelhante, só que agora uma análise vertical. Esta anterior, análise horizontal, é de um período para o outro. Essa é a análise horizontal, mostra o crescimento. X1 para X2. Na análise vertical, não. Ela vai olhar as contas dentro do mesmo período. Nesse exemplo aqui, eu tenho em X2, a conta caixa, eu tenho 15 mil. Eu não vou comparar essa conta com a outra do período passado. Por que não? Porque agora eu estou fazendo análise vertical.
Eu faço de um período para o outro quando é horizontal. Mas na vertical é dentro do mesmo período. Então vejamos. Eu tenho X2 15 mil e eu quero saber qual é o percentual dessa conta caixa em relação ao ativo circulante. 63 mil aqui, está dentro da mesma coluna. Eu poderia fazer em relação a um ativo total, em relação ao imobilizado, eu poderia fazer em relação a qualquer coisa aqui dentro. Agora, desde que seja dentro do mesmo período. Então, observe. X2, eu tenho 15 mil, eu quero saber, ela contribui para 63 em quanto por cento? Aí é simples. Você vai pegar 15 mil e dividir por 63. Porque 63, como é a referência, vai estar sempre para 100%. Eu divido 15 por 63 e multiplico por 100. Eu faço essa operação, eu vou encontrar aqui o percentual dela contribui em 37,03%. É importante vocês entenderem aí. Na análise horizontal, faça a verificação dentro do mesmo período. Poderia fazer agora em X1 a comparação da conta duplicata a receber em relação ao ativo circulante, que seria aqui a duplicata a receber 15 mil dividido por 45 vezes 100. Aí eu ia achar o percentual e faço assim todas as contas. Porque quando a gerência pedir, você demonstre essa análise para ele saber qual é a conta que está mais contribuindo para o ativo, se é a venda a prazo, duplicata a receber, se é a conta caixa, se é a conta banco, se é as aplicações financeiras, o que é que ele está perdendo mais, diminuiu o meu ativo, meu ativo deu uma queda, aí eu vou verificar dentro do meu ativo qual foi a conta que contribuiu para essa diminuição. A gente faz isso através desses dois métodos, análise vertical e análise horizontal, tá? Agora, antes de a gente partir para esse slide aqui, ó, eu quero que vocês me digam se vocês entenderam esses passos. Porque vocês vão comprovar daqui a pouco nesse exercício aí. Entenderam até aqui, colegas? Estão só conectados, é? Beleza, bacana. Eu espero que os demais também, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês me façam a análise horizontal desses dois exercícios aí. 2019 e 2020. Todos prestando atenção, porque a teoria, quando vai para a prática, a gente consolida tudo. Eu quero que vocês me façam análise horizontal primeiro. Depois vocês vão fazer a vertical também nesse exercício. Eu quero análise horizontal do exercício de 2019 e 2020. Eu vou usar como base 2019. Tá? Então, alguém me diria qual era o primeiro passo que eu faço? Se não disser, não tem problema não. Que é assim, primeiro momento, quem não viu ainda, aí espanta assim quando a gente vê esses números. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos fazer o primeiro passo. Você pega essa coluna aí onde tem, bem junto dos números, que tem assim AH, quer dizer análise horizontal. Você vai pegar essa coluna aí, vai botar ao lado de 1.496.171, você vai colocar aí 100%. Ao lado de 727.679, 100%. Ou seja, você vai botar 100% em todas essas colunas aí até o final. Coloca aí para mim, por favor. Não acho que vocês estão fazendo. 100%. Por que eu estou colocando 100% aí? Porque esse é o ano base. Este é o ano base que eu vou usar para saber se 2020, se houve acréscimo acima de 100% ou se houve abaixo de 100%. Então, essa referência aí é 100%.
Coloquem, por favor, 100% essas colunas aí embaixo. Tanto no ativo circulante, no ativo não circulante, coloque 100% é lá embaixo, aí, por favor. Começa a ficar fácil. Basta um terminar e terminei, aí eu continuo, né? Porque às vezes tem um que demora mais, outro é mais prático, né? Alguém mais? Posso dar continuidade, né? É bem bacana. Se você já fez isso, observe que em 2020, eu aí agora não vou botar 100%. Vou botar o percentual que for encontrar. Aí como é que eu faço? Vamos começar lá por cima. Você vai pegar esse valor que está em 2020, aí, valor de 1.450.180, vai dividir o valor que está em 2019. Vai dividir por 1.496.171. Vai colocar ao lado aí 2020, essa coluna aí onde tem AH, análise horizontal, você vai encontrar o percentual que você achou. E diga aí para eu dizer logo já se você já começou a acertar. Posso. Você pegou a coluna de 2019, já colocou 100% aí, essa coluna do meio aí, colocou 100%. Perfeito. Agora você vai procurar saber se esse ativo circulante se houve acréscimo ou se houve diminuição em 2020. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor de 2020 do ativo circulante, que é 1.450.180, divido por quem? Divido pelo circulante de 2019. Vou dividir por 1.496.171 e multiplico por 100. Aí eu vou encontrar um índice, certo? Não é o que eu estou procurando, eu vou procurar um índice. Aí é isso que eu quero que você me diga qual é o índice que você encontrou nessa divisão. Pronto, deixa aí separado, você vai usar sempre duas casas decimais depois da vírgula. Se no segundo número for a partir de 5, aí você arredonda, né, para mais ou para menos, mais se o número seguinte for mais. É. Né? Aí você vai usar o dígito encontrado e dois dígitos depois da vírgula. Encontrou aí. Você não coloca ainda na planilha, não. Você vai colocar de lado, aí vem o pulo do gato. Esse valor que você encontrou, você vai pegar 100% e vai subtrair esse valor e vai me dizer o percentual que achou. Pegue 100% e subtrai esse valor que você achou. Diga a mim qual foi o percentual encontrado. Menos quanto? Não, não vai dar menos 6, não. Vai dar menos, mas não é menos 6. Vamos lá, vamos devagarinho. Todos prestem atenção, que aí matou isso, o resto é beleza. Deixa eu ver se esse aqui que eu fiz é o mesmo que está aí para não dar o valor equivocado para vocês. O mesmo, eu já fiz aqui. Oi. Oi, fala, minha amiga. Fez perfeito. 3,7. Significa dizer o quê? De um exercício de 2019 para 2020, o circulante líquido diminuiu 3,07. Ponto. Quem não achou, vamos só lembrar para fazer o cálculo. Mas aí saiu que a colega respondeu aí, que é menos 3,7. Olha, você pegou 1.450.180 de 2020, dividiu por 1.496.171 de 2019. Multiplicou por 100. Aí encontrou um índice. Esse índice encontrado é o que corresponde ao valor 1.450.000. Você achou. O valor encontrado nessa divisão é esse índice. Só que eu quero saber diminuir em quanto. Se ele representa os 100%, aí você pega 100% menos o valor que você achou. A diferença é o que ele diminuiu. Então, ao lado dele, você vai colocar aí o menos 3,0707.
E assim a gente vai fazer para tudinho. Treinando isso aí, matar. Porque quando a gente bota na prova, o aluno olha assim, ah, mangaba, aí tu faz ligeirinho, mas 10. Aluno meu só tira 10. Enquanto vocês estão aí, deixa eu atender aqui esses alunos. O Jackson, com este link aí, você não conseguiu ainda, só sinaliza aí para mim que eu vou tentar adicionar você aqui pelo portal nesta aula do sexto período. Sinaliza aí, amigão. É só prestar atenção no cálculo, né? Resolveu, né? Ah, oxe, bom, meu amor. Tirando onda comigo, ó. Tá bacana. Que eu ia botar tua matrícula agora e chamar. Então deixa eu ver outro aqui. O Jacques já tá aí. Deixa eu ver um outro aqui. É um menino que veio da Favip. Quem foi ele, meu Deus, agora? Matheus, eu vou verificar se a professora disponibilizou no grupo o link da sala dela. Aí você tenta entrar pelo link dela, viu, amigão? Puxa vida. Mas a senha, você acha que está errada mesmo ou você se equivocou quando botou aí? Né? Porque de recuperar a senha deveria vir por esse caminho que você fez aí. Ou vai ter uma opção, se é por celular, você quer receber, ou pelo e-mail. Só que quando você faz a primeira vez, aí diz que é o primeiro acesso. No segundo já não é mais, né? Recuperar a senha e vem os passos aí. Eu vou ver o que é que faço aqui, viu? É, Micael, hoje chegou na mesa do coordenador, hoje já à tarde, um chamado de dispensa de disciplina. As disciplinas não foram concluídas no sistema
Portanto, só aparece para você essas disciplinas aí desse período. Provavelmente amanhã, quando for concretizado as dispensas das disciplinas, que hoje são 8 para fazer, aí você vai perceber a disciplina lá, porque lá eu vou dizer, especificar no sistema o período que você vai se vincular. Quando não for confirmado isso, por questão das dispensas, é por isso que você está aparecendo com essas cadeiras aí nesse portal. Infelizmente, não foi possível fazer tudo hoje. Mas amanhã ela está conclusa, aí você vai ser vinculado ao período. Tá bom, amigão? Você tentou acessar fora do link, pelo seu portal mesmo. Bom, gente, terminaram? Não, não, tranquilo, não. Aí a gente está aprendendo mesmo. Tem parte que aí fica muito fácil, tem hora que a gente complica mesmo. Mas vai aprender. Isso é raio, isso é beleza. Isso é mamão com açúcar. Alguém já fez, concluiu? Eu vou dar a resposta dessa coluna para a gente fazer a outra. Já fez? Já fez a horizontal? Aí eu vou dizer agora as respostas aí, né? Para a gente. Eu não sei se diga agora ou se espero vocês fazerem a horizontal para eu mostrar tudo. Então eu vou mostrar aqui, depois eu volto, né? Nós estamos aprendendo. Está aqui a resposta da análise horizontal. Verifica aí se bateu. Aí eu vou mostrar como é que fez. Deixa eu olhar se eu botei. Deixa eu só dar um passo aqui se eu botei o outro slide mostrando como é que fez. Não, ó. Puxa vida. Puxa vida. Vamos lá. Olhando por aqui, a análise horizontal. Começando pelo ativo circulante. Vocês foram lá primeiro preencheram em 2019, preencheu 100% em tudo. Por que 100%? Porque é o ano de referência. E o ano de referência vai estar sempre para 100%. Perfeito. Agora você vai analisar valores lá em 2020. Aí você pegou 1.450.180, dividiu o valor de 2019, 1.496.171. Aí encontrou um percentual aí. Né? Isso aqui que eu devia botar na outra página e não botei o slide. Aí você encontrou um percentual. Que percentual é que você encontrou? O índice de um valor. De que valor? De 1.450.180. Você encontrou esse índice aí. Esse é o valor do índice. Aí você quer saber se esse índice aí aumentou ou diminuiu. Aí você pega 100% e subtrai esse índice que você encontrou. Vamos supor aí, alguém encontrou aí. Qual foi o valor que vocês acharam aí? Que eu perdi aqui, meu. Qual foi o valor que vocês acharam? Quando vocês dividiram 145.180 por 149.171, aqui que eles não estão aí calculando.
Certo, certo, certo. Aí, porque você encontrou 0,09 para você multiplicou por 100, aí encontrou 9,70, mais ou menos isso, não foi isso? Deixa eu fazer aqui, viu? Deixa eu fazer aqui. Pegar 1.450, 180, né? Um milhão, negão, que mil. 1.450, 180, que é o valor do 2020. Aí você foi e dividiu por 1.496.171, aí achou, aí multiplicou por 100, né? Multiplicou por 100, aí achou 96,92. Aí a gente arredondou. 96,92, como depois do 2, e eu vou trabalhar com dois dígitos depois da vírgula, 2 está acima de 5, aí eu arredondei para 96,93. 96,93. Pronto, fiz isso. Beleza. Você vai subtrair de 100. Aí você pega 100 menos 96,93, aí achou 3,07 a menos. Esse foi o percentual encontrado, menos 3,07. Por que a menos? Porque o valor encontrado está abaixo de 100. Quando você achou o índice abaixo de... E se fosse acima? Aí você usava positivo, como a gente tem aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o estoque. Tá? Vamos fazer o estoque. O estoque em 2020, todo mundo se não fez comigo aí. O estoque em 2020 tem 463.683. Pronto, isso é o estoque em 2020. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir pelo estoque de 2019. Aí eu divido isso por 307.954. Pronto. Multiplico por 100. Achei quanto? Aí achei 150 ponto. Aí tem aí 56, eu posso arredondar para 57. Então eu vou ter 150. Então aí eu já sei, aí eu nem preciso, eu já sei o valor que está acima de 100. O valor que está acima de 100 é 50,56 ou 57. Passo isso aqui porque é de graça, viu? Deixa eu ver aqui. Pronto, aí eu arredondando, né, o último número, aí eu vou ter um percentual de 50,57. É o valor que está acima de 100, por isso que ele está positivo. Tá? Se fosse abaixo de 100, eu colocaria negativo. Vamos fazer os outros ativos aí, outros ativos. Aí eu pego outros ativos, aí pego aí em 2020 117, 248. Pronto. Isso em 2020. Aí eu vou pegar outros ativos, dividir por quem? Vou dividir por outros ativos de 2019. Então eu vou dividir por 113.712. Faço isso multiplicado por 100, aí vou encontrar 103,10. Como depois do zero eu tenho 9, eu vou arredondar para mais. Aí eu vou botar 103,11. O que é que está acima de 100 aí? 3,11 é o percentual que eu boto aí. Aí por isso eu encontrei 3,11. Significa dizer de 2019 para 2020 houve um acréscimo percentual de 3,11 nessa outros ativos. E aí eu faço isso para todas as contas. Notando que nessa coluna aí que eu vou colocar os percentuais em 2020, eu sempre só boto a diferença para 100. Se a diferença for maior, entra positivo. Se a diferença for menor, entra negativo. E aí eu fecho essa tabela. Se tiver havendo, porque essa cadeira está sendo ofertada agora, né?
tá no segundo período. Mas se tiver havendo choque para você, essa cadeira estiver disponível lá no Google Curso, com a mesma carga horária, você pode pagar lá que aí eu terminar, você dá a entrada e eu dispenso ela aqui. Viu, minha amiga? Gente, entenderam isso, colegas? Alguma dúvida? Certo. E os demais aí? Os demais? Ícaro falou e os demais? Pode ficar com dúvida aí não, gente. Tem que matar isso a pau. Agora, a análise vertical, vamos fazer em referência ao ativo total. Vou até deixar esse slide aí que vocês vão comparando o que vai achar aí. Ao ativo total. Olha só. Eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. 19. 2019, a análise vertical não é de um ano para o outro, não. É dentro do mesmo período. Observe. Se eu pegar o valor 2019 do circulante, que é 1.496.171, esse valor é o ativo circulante. Eu vou analisar ele em relação a quem? Em relação ao ativo total. Aí como é que a gente faz? Ó? A gente vai pegar 1.496.171 dividido por quem? Pelo ativo total, que está cá embaixo. Ó. O ativo total é 2.113.748. Quando eu faço isso, multiplico agora por 100, eu vou encontrar 70,78. Esse aí é o percentual da análise vertical. Portanto, dentro do meu ativo circulante, dentro do meu ativo total, o ativo circulante está contribuindo com 70,78%. 70,78%. Vamos fazer um outro, Vamos pegar agora a conta disponibilidade. Você já sabe que são aqueles bens numerários, conta caixa, banco, aplicações financeiras e numerário em trânsito. Poucas vezes vocês vão ver numerário em trânsito, mas essas três contas principais, caixa, banco e aplicações financeiras de curto prazo, faz parte da minha disponibilidade. Então, faz parte do dinheiro. Eu tenho em 2019.1 para fazer a minha análise vertical, eu vou fazer dentro desses valores. Aí olha que coisa linda, eu vou pegar 7.727.679, achei, está lá o valor da disponibilidade, vou dividir por quem? Quem eu disse, a minha referência, eu quero ele em relação ao ativo total. Ah, entendi, negão. Então você vai pegar 2.113.748. Então você vai fazer isso, multiplicar por 100, aí você vai encontrar o pessoal de 34,42. Como existe 6 depois dos 2 do segundo dígito, aí você arredonda para mais. Aí você achou um percentual de 34,43. Aí você sabe qual está sendo a contribuição da disponibilidade dentro do seu ativo. Assim sucessivamente. Entenderam isso, bacanas? Vamos ficar com minha análise. Ô, minha amiga. Aí você vai pegar o anúncio da questão, você vai pegar o anúncio da questão, e a questão vai dizer, em relação ao ativo total, em relação ao ativo circulante, ele vai dizer em que relação é. Nesse caso que nós estamos fazendo em relação ao total, certo? Aí esse total é o que vai ser o 100%. Eu sabia que esse primeiro dia de aula é assim, portal. Interessante depois disso aí, quando a gente faz tudo isso, a gente
Aí senta, né, com a gerência, aí vai interpretar esse relatório. Interpretar. Aí a gente já sabe dessa estrutura quem mais contribui, precisa melhorar, né? Digamos, eu tenho um estoque aí, ó, eu tenho o meu estoque corresponde a 14,57%, meu estoque. Bom, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Vai depender do volume que eu vendo. Porque eu ter 14,57% no estoque de mercadoria pode significar que eu estou vendendo a mercadoria ou não. Tá? Aí, ó, contas a receber, 16,41%. Estou vendendo muito a prazo ou não? Então aí vai analisar de acordo com o contexto da empresa. Se isso é bom para a empresa ou não. Estou vendendo muito a prazo. Observe que na disponibilidade de dinheiro tem um 34,47%. A gente vai analisar, aí vai pegar o contexto da empresa, porque essa é uma análise aí que pode ser bom para uma empresa ou pode ser bom para outra. Deixa eu dar um exemplo prático em relação a isso. Uma empresa teve um lucro, me responda qualquer um aí, qualquer um me responda. Uma empresa teve um lucro agora no mês de, vou botar o mês de agosto, de julho. A empresa teve um lucro agora no mês de julho de 2 milhões de reais. Um lucro de 2 milhões de reais. Eu pergunto a vocês, isso é bom ou ruim? Qualquer um pode me responder. Bom ou ruim? Bom? Eu vou aproveitar a sua resposta para dizer o seguinte: depende. Porque no mês de junho, o lucro dela foi de 12 milhões. Então ela agora teve de 2, é ruim. Mas se ela teve lá de 500 mil, aí 2 milhões é bom. Significa dizer o quê? Depende da empresa. Portanto, essa análise aí com esses indicadores que estão aí, depende da empresa. Se eu tenho no estoque aí, eu tenho no estoque aí em 2019 um percentual de 14,56. Isso é bom ou ruim? A empresa está vendendo bem ou não? Então depende do contexto da empresa. Entendeu, amigão? Então foi realmente para a gente fazer isso aí. Esses dados dependem da empresa. Ficou claro isso? Essa, essa planilha? Essa planilha está tranquilo, né? Se eu passar um exercício com essa planilha, vocês já matam, já faz tudinho, tudo bonitinho, não é isso? Muito bem. Então vamos agora para uma parte teórica, para a gente. Bom, eu não me lembro não, mas eu vou falar tudinho aí, porque. É. Certo. Ah, certo, certo. Na análise horizontal, a gente faz de um ano para outro, né? Isso, um ano para outro, a gente saber qual foi o acréscimo de um mês para outro, de um ano para outro. Na vertical, não. Na vertical, eu faço dentro do mesmo período. Eu fiz agora em 2019, mas eu poderia fazer em 2020. Eu pego os valores, vamos para 2020. Eu pego os valores de 2020, os valores, e vou analisar a conta disponibilidade que tem 596.980. Isso em 2020, isso é a disponibilidade. Em relação ao ativo total, que é de 2.162.856, aí eu vou pegar a disponibilidade, vamos fazer junto. Vou pegar a disponibilidade, aqui, a disponibilidade que é de 596.984, aí, divido por quem? Aí é isso aí que eu acho que você perguntou. Que relação? Ah, não, eu quero em relação ao ativo total. Mas eu poderia dizer assim, não, eu quero em relação ao ativo não circulante. Então, a relação que eu vou dizer é que a questão é quem vai dizer em relação a quem. Nesse exercício, esse exercício está sendo em relação ao ativo total, mas poderia ser em relação a qualquer outra coisa aí, dentro da mesma coluna. Então, a relação ao ativo total, quando a gente dividimos por 2.162.859. Não, deixa para lá porque eu já misturei aqui no celular. Puxa vida. Bom, vamos calcular aí.
Então, acho que foi isso que você perguntou. Eu pego um valor, eu quero saber o percentual em relação a alguma coisa. Esse exercício, eu quero saber em relação ao ativo total. Mas eu poderia dizer assim, olha, me deu o valor da disponibilidade em 2020, 596,984 em relação ao não circulante, aí eu ia dividir 712,678. Isso aí é que está para 100%. Eu sempre vou dizer em relação ao quê? Porque se eu não disser em relação ao quê, não tem como você analisar. Viu? Eu não sei se foi isso que você perguntou. Beleza, bacana. Então, olha só. Para concluir, a gente vai só ver essa parte teórica aqui agora. Comigo aqui, todo mundo agora, para fixar essa parte teórica. Sobre as opções de comparação de demonstrações. Tem várias opções de comparação. Posso fazer uma comparação no análise horizontal, posso fazer uma comparação no análise vertical, pode fazer por índice, né, que a gente vai ver índice depois. Então faz sobre opções de comparação de demonstração, como análise vertical e horizontal. Então estou fazendo a comparação entre análise vertical e horizontal, assinale a alternativa incorreta. É a alternativa aí que está errada, né? Em relação, isso aqui é só para reforçar a teoria, para você estudar a teoria. Nessa primeira questão tem assim: quando da análise de demonstrações de uma empresa, eu vou fazer a demonstração, a análise das demonstrações de uma empresa qualquer, é importante aplicar pelo menos uma das duas análises, vertical e horizontal, e tomar decisões com base em apenas uma das duas. Mas nem vai ver o resto. O resto está certo, essa está errada. Porque eu não uso só uma técnica para tomar decisão, não. Vou pegar esse balanço anterior que a gente olhou agora, aí eu faço só análise horizontal, uma só. Já toma uma decisão? Não. Você vai usar quantas técnicas for necessária para que você tome a decisão baseada na análise. Então, nesse caso aí em particular, do exercício anterior, eu ia fazer análise vertical, ia fazer análise horizontal e fazer as análises de índice. Aí a análise de índice é muita coisa. Aí eu tenho muita coisa para fazer na análise de índice. Aí eu ia fazer estrutura de capital, que eu quero que vocês fixem. Nessa questão aí, a alternativa errada é a primeira. Por quê? Porque ele está dizendo que eu vou usar um único método para tomar uma decisão. Isso não é possível. Você pode até fazer, mas vai se equivocar. Porque pode dar negativo num método, dar positivo em outro, então você tem que fazer vários para poder fazer uma análise perfeita. Certo aí? Agora, aí a letra B fala assim: a análise vertical é um relatório cuja análise se dá por contas diferentes, porém, no mesmo período? Sim, é o que a gente viu, dentro do mesmo período. Anterior, a gente poderia fazer em 2019 e 2020. A letra C. O objetivo da análise horizontal é analisar o crescimento negativo ou positivo das demonstrações financeiras de um período para o outro. Perfeito, certíssimo. A letra D. O objetivo da análise vertical, né, aquela que é feita dentro do mesmo período, é demonstrar a comparação entre ramos da própria empresa em um período analisado, sim, entre um período. Eu fiz 2009, ia fazer em 2020 e qualquer outro período aí, mas é no período. Então, a correta, a letra A. Pega esse exercício, releia para fixar a teoria, para que a gente domine isso. Vou passar para outra. Alguma dúvida, fala aí para a gente voltar. Em análise de balanços, a mesma análise de demonstrações contábeis, as principais técnicas utilizadas podem ser resumidas em um tríade de aplicação. São três técnicas, né? Análise vertical, horizontal e índice. Ele fala assim, a saber, análise horizontal, análise vertical e análise por indicadores financeiros, que são os índices, indicadores financeiros. São essas três que existem. As análises vertical e horizontal também podem ser aplicadas em diversos demonstrativos financeiros de uma instituição. Isso é verdade. Tais como balanço patrimonial, esse que a gente está vendo, demonstração do resultado do exercício, vamos ver. Fluxo de caixa, verdade, vamos ver isso aí. Então pode,
essas duas análises, tá? Vertical e horizontal, eu posso usar demonstrações patrimonial, demonstração DRE, a DRE, e posso em fluxo de caixa. Dessa forma, é possível ter uma ideia mais clara do real cenário da empresa e tomar as melhores decisões gerenciais. Essas análises são complementares e devem ser aplicadas em conjunto, ou seja, não é uma análise só que eu vou usar, vou juntar, uma complementa a outra. Eu analiso isso em conjunto para tomar uma decisão. Não posso usar um método só e já sair tomando decisão. Poderei me equivocar. Além disso, é fundamental se explorar ao máximo o que podem trazer de informação. No que se refere à análise horizontal, aquela de um período para o outro, é correto afirmar que sua principal finalidade é verificar. Ele fez esse texto todo. Quando você estiver fazendo aqui prova colegiada na instituição, as questões é assim, contextualizada, para o aluno ler e entender, raciocina logo, porque se ele entende a teoria na leitura, ele já sabe o que quer. Tá? Então, todas as provas colegiadas, vocês estão levando mangaba porque é remotamente, aí desenrola e manda a questão para outro pelo WhatsApp, aí você mata. Presencial vocês vão ver. A segunda unidade é uma prova. Vou perguntar aos alunos antigos, uma tal da prova aqui chamada colegiada. É uma prova a nível de concurso. O cara faz para estudar, o negócio pega. Né? Aproveite o período. Então, em relação à análise horizontal, é correto, eu quero saber a correta afirmar. Né? Vamos para lá, vamos para essa alternativa. Faz assim, letra A. A situação específica de uma instituição sem considerar o fator tempo na evolução. Em relação à horizontal, está errado. Porque eu considero o fator tempo. Eu considero um período para o outro, um mês para o outro, um dia para o outro, para ver o crescimento, a evolução ou involução da conta, se aumentou ou se diminuiu. Portanto, essa letra A, isso está falso. A situação específica de uma instituição sem considerar o fator tempo na evolução em relação ao horizontal está errado. Porque eu levo em consideração o fator tempo. Letra B. A participação percentual dos componentes das demonstrações contábeis ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, eu já estou sabendo que ele está se referindo aí, a participação percentual dos componentes das demonstrações contábeis ao longo do tempo, vou deixar essa em stand-by, porque eu verifico ao longo do tempo. Tá? Uma coisa aí, vamos para a letra C. Evolução dos elementos que formam as demonstrações contábeis ao longo do tempo. Vamos para outra. A instituição lucro satisfatório em relação ao investimento. Ele quer saber o quê? Não se refere à análise horizontal, certo? Não se refere à análise horizontal. É correto afirmar que a sua principal finalidade é verificar no que se refere à análise horizontal. Ok. Vamos lá, letra C. A evolução dos elementos que formam as demonstrações contábeis ao longo do tempo. Se a instituição tem lucro satisfatório em relação ao investimento efetuado. Se a instituição tem recursos financeiros para manter sua continuidade operacional, então qual dessas seria correta? A evolução dos elementos. Quem são os elementos? As conta caixa, conta banco, numerário em trânsito. Então, a evolução dos elementos que formam as demonstrações contábeis ao longo do tempo. Essa é a alternativa que se refere à horizontal. É o que eu demonstro ao longo do tempo. Tá? Ao longo do tempo. Evolução dos elementos. Em cima, o que é que mata a questão? Quando diz assim, a letra B, a participação percentual, aí é que mata a questão. Não é a participação percentual que eu verifico. Eu classifico a evolução. Diga aí, Jorge. Boa noite, bacana. Sim.
Essa questão aí é. Vamos ver, cara. Vamos ver. Diz assim: primeiro eu vou analisar sobre opções de comparação de demonstrações. São as opções que eu tenho de comparação da análise. Aí ele bota aqui como análise vertical e horizontal. Assinala a alternativa incorreta. Aqui está errada, tá certo? Em relação a esses dois métodos, em relação a vertical e horizontal. Aí a letra A diz o seguinte: quando da análise de demonstração de uma empresa, vou analisar os demonstrativos de uma empresa, é importante aplicar pelo menos uma das duas análises, certo? Pelo menos uma das duas análises, vertical e horizontal, e tomar decisões com base em apenas uma das duas. Onde é que está o erro? Quando ele afirma, Jorge, beleza, bacana. Não é assim mesmo, mas tem que discutir as questões. Porque tu erra aí, tu erra aí, tu já matou, né? Porque não pode ser em uma só, que aí ficaria capenga, né? A análise, né? Beleza, Jorge, muito bom. Das três, de quatro, cinco, quantas tiver, você vai fazer a análise do recurso que você tem para que a decisão. Pronto, Jorge, pronto. Muito bom, Jorge. Tem que fazer isso mesmo. Viu? Depois esse material, vou botar aí no grupo, aí vocês analisam aí. Mas é isso. O erro aí é que não posso usar uma só. A gente já matou isso. Perfeito. A hora, bacana. Essa aqui, né, a gente verificou essa, né, que se referencial é correto afirmar que sua principal finalidade é verificar. Então, qual é a principal finalidade da horizontal? É o crescimento dos elementos patrimoniais de um período para outro. Portanto, a letra C fala assim: é a evolução dos elementos que formam as demonstrações contábeis ao longo do tempo. É a evolução dele ou evolução também, que essa evolução pode ser negativa, positiva e por aí vai. Aí seria a letra C. Vamos para outra aqui. Vamos ver essa aqui. Sobre opções de comparação de demonstrações, uma análise vertical e horizontal, assinala a alternativa incorreta. Ele quer saber errada disso aí. Tá, deixa eu limpar aqui minha massa, o óculos embaçou. Quando da análise de demonstração de uma empresa, eu vou analisar a demonstração da empresa, é importante aplicar pelo menos uma das duas análises, vertical e horizontal. Tomar decisão. Essa não repetiu nessa questão? Repetiu, não foi? Deixa eu ver aqui, bacana. Repetir. É a mesma coisa, mas de pergunta de forma diferente, né? Forma diferente. Errada aí já é a primeira, né? Ia dizer a primeira, Jorge? A segunda é. Vamos ver aqui. Eu quero saber a incorreta, Jorge, a incorreta. Quando da análise de demonstrações de uma empresa, é importante aplicar pelo menos uma das duas análises, vertical e horizontal, e tomar decisões com base em apenas uma das duas. Não, a gente já viu que essa é errada, né? Isso é errado. Eu não posso tomar baseado numa conta, não. A gente discutiu aquela outra questão, bem semelhante à outra. Agora, o resto aí. A análise vertical é um relatório cuja análise se dá por contas diferentes, porém do mesmo período, verdade. A letra C. O objetivo da análise horizontal é analisar o crescimento negativo ou positivo das demonstrações financeiras de um período para o outro, verdade. O objetivo da análise vertical é demonstrar a comparação entre ramos da própria empresa em um período analisado, verdade, dentro do mesmo período. Tá? Então aí a letra A está errada. Isso é para fixar a parte teórica. E essa aqui agora. Entre as afirmativas sobre análise horizontal e vertical, avalie as informações abaixo e preencha os parênteses utilizando verdadeiro ou falso. Uma das técnicas mais simples de aplicação e, ao mesmo tempo, mais importante no que se refere à riqueza das informações geradas para a avaliação do desempenho empresarial, refere-se à análise horizontal e vertical. Verdadeiro. Tá? Isto é verdadeiro, né? Uma das técnicas mais simples de aplicação, é verdade, né? Horizontal e vertical ainda mais simples, ao mesmo tempo,
mais importante no que se refere à riqueza das informações geradas, que ela vai me dizer. A informação gerada, ela vai me dizer se eu fiquei mais rico de um período para o outro ou mais pobre. Dentro da mesma estrutura, quem contribuiu mais ou menos. Então, isso aí é verdadeiro, né? Informação gerada para a variação de desempenho empresarial refere-se à análise horizontal e vertical. Isso é perfeito. Vamos para o outro. A análise de uma empresa é fundamentalmente desenvolvida através de comparações, certo? A análise de uma empresa é fundamentalmente desenvolvida através de comparações, seja elas efetuadas através de índices passados ou mediante indicadores setoriais. Ó, isso aqui está verdade, mas na verdade a gente não trabalhou a questão de índice, tá? Mas isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A próxima aula a gente já começa a trabalhar com índice para a gente consolidar essa informação aí. Mas entenda que isso é verdadeiro. E a outra faz assim, ó. Análise horizontal de valores nominais permite que se avalie a evolução nominal dos vários itens de cada demonstração contábil em intervalo sequenciais de tempo. Isso é verdade. Agora, quando ele fala aí valor nominal, que existe o valor nominal e existe o valor real. O valor nominal, eu desconsidero a inflação. Eu levo em conta tudo. Eu tenho 10 reais, a inflação já comeu 2 reais. Na verdade, realmente ele só vale 8. Mas eu vou contabilizar como 10. Então, eu estou contabilizando pelo valor nominal. É o que eles representam no título. Se eu for contabilizar pelo valor real, eu tenho que retirar a inflação, tirar juro, qualquer coisa, tá, gente? Então, quando ele fala assim, valor real e valor nominal, elas são isso. Valor nominal, eu considero tudo. Para saber se o valor aquisitivo da moeda se diminuiu, se aumentou, não me interessa. Esse é o valor nominal. Mas se eu falar valor real, eu tenho que fazer o ajuste. Digamos, eu tenho um real, vamos saber que um dólar vale 5 reais. Um dólar vale 5 reais. Então, se eu registrar o meu real em relação ao dólar e botar ele por 5 lá, eu estou levando em consideração o valor nominal dele. Mas se eu levar em consideração a queda que ele teve perante o dólar, eu vou reduzir bem baixo. Aí eu estaria registrando como valor real. Então aí a resposta é a letra A, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aqui eu vou matar ligeirinho. Determinada análise efetuada no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, tem como objetivo avaliar a relação entre as contas de uma única demonstração contábil. O tipo de análise a ser aplicada é denominada... Alguém erra isso aí? Não, né? Determinada análise efetuada no balanço patrimonial. Eu fui lá no balanço patrimonial e estou fazendo uma análise. Não sei que análise é, estou fazendo uma análise. Aí ele vai dizer, na demonstração de resultado, que eu posso fazer também na demonstração de resultado, tem por objetivo avaliar a relação entre as contas de uma única demonstração. Eu uso só uma e vou analisar só ela. Demonstração contábil. O tipo de análise a ser aplicada é denominada? Qual dessas aí? É a vertical. Perfeito. É a vertical. Se fosse entre 2, 3, 4, aí seria a horizontal. Mas é uma só, então é a vertical. Perfeito. E essa aí. As principais características de análise de uma organização são as comparações dos valores obtidos em determinado período com o anterior. Por esse enunciado, a mente já vem dizendo assim, eita, ele vai falar de análise horizontal. Né? Estas características são apresentadas pela análise vertical e horizontal. Sendo assim, assinalo a alternativa incorreta sobre o assunto. Vou assinalar que está errada sobre a análise vertical e sobre a análise horizontal. Vou ler as questões e dizer que não tem nada a ver com as duas. Na letra ele fala assim, a análise horizontal, aquela que vai de um período para o outro, é um processo desenvolvido por meio de números porcentagens, para comparar os valores de uma mesma conta, um grupo contábil,
Será que é isso que eu vou fazer? Vamos ler para o segundo para a gente variar a primeira. Uma metodologia básica utilizada para análise horizontal de balanço, resumida pela evolução dos ativos, a evolução do ativo e do passivo, ele vai se evoluindo de um período ao outro. Evolução do ativo permanente, produtivo e evolução da estrutura do capital. Perfeito. Então aqui a gente já viu que essa aqui não tem nem como a gente deixar stand-by, porque a gente já viu que essa aqui ele está falando da horizontal. Ele quer saber a alternativa errada. Vamos para a letra C. A análise vertical, aquela que a gente faz dentro do mesmo período, é um processo comparativo. Sim, eu faço um comparativo de uma conta com o ativo total ou com qualquer outra coisa. A análise vertical é um processo comparativo, expresso em porcentagem. Se aplica ao se relacionar com a conta do grupo de contas, de um valor identificado no mesmo demonstrativo, seja, no mesmo período. Perfeito. Aí, análise vertical. Perfeito a letra C. A letra D. Quando da análise e demonstrações de uma empresa, é importante, como é? É importante aplicar-se. Acho que é aquele aplicar, né? Quando da análise e demonstrações de uma empresa, é importante aplicar as duas análises, tanto vertical e horizontal. Não tomar decisões com base em apenas uma das duas. Isso é verdade. Eu não posso tomar em uma só. A gente já matou isso. Então é errado aí a primeira. A primeira questão. Ele é análise horizontal. É um processo desenvolvido por meio de números, porcentagem, para comparar os valores de uma mesma conta ou grupo de contas. Não, ele não é comparado em números percentuais, né? Ele é comparado na evolução. 31 slides, mas essas questões não vão até 31 não, sabe, bacana? Ele vai terminar daqui a pouco aqui. Deixa eu olhar logo aqui. Vamos ver mais essa. Deixa eu ver quantas faltam aqui, viu? As principais características, acho que eu botei poucas. Ah, foi só essa. Essa é a última aqui, já entra outro assunto. As principais características de análise de uma organização são as comparações dos valores obtidos em determinado período com o anterior. Já sei que até aí, se eu tivesse que dizer que ele está se referindo, eu já diria que era horizontal, até aí. Estas características são apresentadas pela análise vertical e horizontal. Sobre o assunto, assinar a alternativa incorreta. Quer saber o que está errado? Vamos para a letra A. E faz assim: análise horizontal, aquela que vai de um período para outro, é um processo desenvolvido por meio de números, porcentagem, para comparar os valores de uma mesma conta ou grupo de conta. A gente já viu que essa é errada. Eu acho que repetiu essa questão, né? Ou é muito parecida. Viu que isso aí não é correto. Vamos para a letra B. Uma metodologia básica utilizada para análise horizontal de balanço, resumida pela evolução dos ativos e passivos. Evolução do ativo permanente e produtivo e evolução da estrutura do capital. Isso aí é horizontal. Análise vertical de um processo comparativo expresso em porcentagem se aplica ao se relacionar uma conta ou grupo de contas em um valor identificado no mesmo demonstrativo, falando da vertical. E a D, quando da análise de demonstrações de uma empresa, é importante aplicar as duas análises. Ok, acho que repetiu a questão, né? Que a resposta errada aí é a letra A. Pronto, colegas. Então, hoje a gente, por enquanto, né, são 9 horas e 13 minutos, né? A gente fica por aqui hoje com essa disciplina, né? Que agora, na próxima aula, a gente vai começar a estudar aqui análise, né? Liquidez geral, liquidez corrente, solvência. Vamos começar a estudar análise por indicadores. Aí a gente vai mentalizar algumas fórmulas, tudo. Vai ficar fácil, porque veja aqui, ó. AC significa ativo circulante. Vocês já mataram o que é ativo circulante. A RLP é o ativo não circulante, são aqueles direitos de longo prazo. Você já matou. O C é o passivo circulante e o PNC é o passivo não circulante. Eu divido um pelo outro e vou achar justamente a liquidez geral. Pronto. O que quer dizer liquidez geral? É o que eu tenho em mãos para poder pagar o passivo. O que está aqui no denominador, PC e PNC, é o que eu devo. O que está aqui no numerador, AC, ARLP, é o que eu tenho no ativo. Então, eu vou usar todo esse ativo para pagar o que eu devo. Eu vou fazer esse cálculo. Nesse cálculo aqui específico, eu encontrei aqui 1,258, ou seja, 125,8. Significa dizer
eu tenho 25 centavos, eu tenho um real para pagar a minha dívida, ainda sobra 25 centavos,8. A gente vai entender isso a partir da próxima aula, tá? Aqui eu encontrei, quando eu dividi aqui, ó, 63 mil, se vocês verificar isso, é o ativo circulante. 10 mil, se você verificar isso, é o direito de longo prazo. Aí eu dividi pelo passivo circulante, que tem 40 mil. Aí dividi aí mais 18 mil. Quando eu dividi um pelo outro, aí eu encontrei o valor de 1.258. Tá? Quando eu multipliquei isso aqui por 100, aí eu vou encontrar 125,8. O que é que passou de 100 aqui? Passou de 100 em 25,8. Significa dizer, quando se trata de dívida, eu tenho R$ 1 a pagar a toda a minha dívida, ainda me sobra R$ 25,08. A gente vai estudar isso a partir da próxima aula, tá? Que são os indicadores, e aí a gente vai vendo várias coisas em relação a isso aí, a gente saber a capacidade de pagamento da empresa. Bem, gente, a gente fica por aqui. Ainda estou aberto para algum questionamento que queiram fazer antes de a gente finalizar a aula. Não, boa noite, bacana. Boa noite, boa noite. Vou parar aqui. Aquele abração, amigão. Boa noite para tu.